O que é biotecnologia? Uma definição simples. Vamos direto ao ponto. Biotecnologia é uma palavra que pode assustar, mas o conceito é bastante simples. Pense nela como o uso de seres vivos, ou partes deles, para criar produtos e serviços úteis para nós, seres humanos. Esses seres vivos podem ser plantas, animais, bactérias, fungos, leveduras, ou até mesmo pedaços bem pequenos deles, como enzimas ou o próprio DNA. A ideia central é manipular a biologia a nosso favor. Não é algo que começou ontem em um laboratório supermoderno. Pelo contrário, a humanidade pratica biotecnologia há milhares de anos, muitas vezes sem nem saber o nome que estava dando a isso. É uma ciência que integra a biologia com a tecnologia para resolver problemas e melhorar nossa qualidade de vida. Imagine que você está na sua cozinha. Quando você usa fermento para fazer o pão crescer, está usando um ser vivo, uma levedura, para transformar a massa. Isso é biotecnologia em sua forma mais clássica e cotidiana. O mesmo acontece quando se produz iogurte a partir do leite, usando bactérias específicas para isso, ou quando se fabrica queijo, cerveja ou vinho. Em todos esses casos, estamos utilizando a capacidade natural de um micro-organismo para modificar uma matéria-prima e obter um produto final desejado. A biotecnologia, portanto, não é apenas sobre laboratórios complexos e cientistas de jaleco branco. Ela está presente em nossa alimentação, em nossos medicamentos e em muitas outras áreas que talvez você nem imagine. A tecnologia nesse contexto é o como fazemos. É o conjunto de técnicas que desenvolvemos para controlar e otimizar esses processos biológicos. Se antigamente deixávamos a massa do pão fermentar ao acaso, hoje controlamos a temperatura, a quantidade de fermento e o tempo para garantir o melhor resultado. Se antes a produção de vinho dependia da sorte, hoje selecionamos as melhores leveduras para garantir um sabor específico. Essa capacidade de controlar e direcionar os processos biológicos é o que define a biotecnologia. Ela é a ponte que conecta o conhecimento que temos sobre a vida com a aplicação prática desse conhecimento para gerar algo de valor para a sociedade. Portanto, para sua prova, guarde esta ideia principal: biotecnologia é a aplicação de organismos vivos ou seus componentes em processos tecnológicos. É pegar o que a natureza já faz e usar esse conhecimento de forma inteligente e controlada. Desde a produção de alimentos fermentados, até o desenvolvimento de vacinas de última geração, passando pela criação de plantas mais resistentes a pragas, ou pela produção de medicamentos que salvam vidas. Tudo isso se encaixa nesse grande guarda-chuva chamado biotecnologia. É uma área vasta, antiga em suas raízes, mas que continua a se reinventar com novas descobertas a cada dia, prometendo soluções para os grandes desafios do nosso tempo. As origens milenares: pão, vinho e seleção artificial. A história da biotecnologia não começa no século XX, com a descoberta do DNA. Ela é muito mais antiga e se confunde com a própria história da civilização humana. Nossos ancestrais, há mais de 10.000 anos, já eram biotecnólogos sem saber. Quando eles começaram a praticar a agricultura, deram um passo fundamental. Eles não colhiam apenas as sementes. Eles escolhiam as sementes das melhores plantas para plantar na próxima estação. Eles selecionavam as plantas que eram maiores, que davam mais frutos ou que sobreviviam melhor à seca. Esse processo, que hoje chamamos de seleção artificial, é uma forma primordial de biotecnologia. Eles estavam, na prática, manipulando a genética das plantas, mesmo sem entender o que eram genes. O mesmo processo aconteceu com a domesticação de animais. Os primeiros criadores de gado não acasalavam seus animais ao acaso. Eles escolhiam o touro mais forte e a vaca que produzia mais leite para gerar descendentes. Com o tempo, essa seleção direcionada criou as raças de cães, vacas, ovelhas e cavalos que conhecemos hoje, cada uma com características específicas que eram úteis para os seres humanos.
Essa prática de cruzamento seletivo nada mais é do que uma interferência direta nos processos biológicos para obter um resultado desejado. É a biotecnologia em sua essência, utilizando os princípios da hereditariedade de forma empírica, baseada na observação e na experiência prática acumulada ao longo de gerações. A fermentação é outro exemplo clássico e poderoso da biotecnologia antiga. Por volta de 6000 a.C., os sumérios e babilônios já dominavam a arte de fazer cerveja. Eles perceberam que, sob certas condições, uma mistura de grãos e água se transformava em uma bebida alcoólica. No Egito Antigo, a fermentação do pão era uma técnica essencial. Eles não sabiam que a mágica era feita por micro-organismos invisíveis a olho nu, as leveduras, que consumiam os açúcares da massa e liberavam gás carbônico, fazendo o pão crescer. O mesmo princípio se aplica à produção de vinho a partir de uvas e de iogurte a partir do leite. Eram processos biotecnológicos que dependiam da ação de seres vivos para transformar matérias-primas em alimentos mais duráveis, nutritivos ou agradáveis. Essa biotecnologia clássica, ou antiga, tem uma característica fundamental: ela utilizava os organismos como eles eram encontrados na natureza, ou os modificava através de seleção e cruzamento. Não havia uma manipulação direta em nível molecular. Os antigos egípcios não isolavam a levedura em um laboratório. Eles simplesmente reutilizavam um pedaço da massa do dia anterior para iniciar uma nova fermentação. Era um conhecimento prático, passado de geração em geração, que permitiu à humanidade desenvolver alimentos, bebidas e domesticar espécies, moldando a sociedade e garantindo nossa sobrevivência e desenvolvimento ao longo dos séculos. Essa base milenar foi o alicerce sobre o qual a biotecnologia moderna seria construída muito tempo depois. Os pioneiros do século XIX: Pasteur, Cruz e Fleming. O século XIX foi um divisor de águas para a ciência e, consequentemente, para a biotecnologia. Foi nesse período que começamos a entender o mundo invisível dos micro-organismos. O grande nome por trás dessa revolução foi o cientista francês Louis Pasteur. Ele provou que a fermentação, aquele processo usado há milênios para fazer pão e vinho, não era um evento químico espontâneo, mas sim o resultado da ação de seres vivos minúsculos. Pasteur demonstrou que diferentes micro-organismos causavam diferentes tipos de fermentação. Essa descoberta foi fundamental, pois tirou a biotecnologia do campo do empirismo e a colocou no campo da ciência. Além disso, ele desenvolveu o processo de pasteurização, um aquecimento controlado para matar micro-organismos indesejados em alimentos como o leite, aumentando sua segurança e durabilidade. As contribuições de Pasteur não pararam por aí. Ele foi um dos pais da teoria microbiana das doenças, que afirmava que muitas doenças eram causadas por germes. Essa ideia revolucionou a medicina. A partir dela, Pasteur desenvolveu as primeiras vacinas eficazes contra doenças como a raiva e o antraz. Ele utilizava micro-organismos atenuados, ou seja, enfraquecidos, para estimular o sistema imunológico do corpo a criar defesas sem causar a doença de fato. Essa técnica de vacinação é um dos exemplos mais importantes da biotecnologia aplicada à saúde. Pasteur nos deu as ferramentas para controlar os micro-organismos, seja para usá-los a nosso favor na indústria, seja para combatê-los na prevenção de doenças. No Brasil, no início do século XX, tivemos nossa própria figura heróica na aplicação desses novos conhecimentos, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. O Rio de Janeiro, então capital do país, sofria com epidemias terríveis de febre amarela, peste bubônica e varíola. Inspirado pelos trabalhos de Pasteur, Oswaldo Cruz assumiu a Diretoria-Geral de Saúde Pública, com a missão de sanear a cidade. Ele combateu os mosquitos transmissores da febre amarela e os ratos transmissores da peste. Mas sua batalha mais famosa foi contra a varíola.
quando tornou a vacinação obrigatória para a população. Essa foi uma das primeiras campanhas de vacinação em massa do mundo, um ato de biotecnologia em larga escala, aplicado como política de saúde pública para salvar milhares de vidas. Mais tarde, em 1928, outra descoberta acidental mudaria a história da medicina para sempre. O médico escocês Alexander Fleming, enquanto estudava bactérias em seu laboratório, percebeu que uma de suas culturas havia sido contaminada por um mofo, o fungo Penicillium. Ao redor desse mofo, as bactérias não conseguiam crescer. Fleming isolou a substância responsável por esse efeito e a chamou de penicilina. Era o primeiro antibiótico. A penicilina se tornou uma arma poderosa contra infecções bacterianas e salvou incontáveis vidas durante a Segunda Guerra Mundial e depois. A descoberta de Fleming abriu as portas para a era dos antibióticos, um pilar da biotecnologia farmacêutica, mostrando que os próprios micro-organismos poderiam produzir substâncias para combater outros micro-organismos. A revolução genética, o salto da biotecnologia. Se Pasteur, Cruz e Fleming nos ensinaram a lidar com os micro-organismos, a grande revolução que deu origem à biotecnologia moderna aconteceu quando a microbiologia se encontrou com outra área da ciência, a genética. Durante a primeira metade do século XX, os cientistas já sabiam que as características hereditárias eram passadas de pais para filhos, mas não entendiam exatamente como. O mistério começou a ser desvendado em 1953, com a descoberta da estrutura da molécula de DNA, por James Watson e Francis Crick, com base nos trabalhos de Rosalind Franklin. Eles descreveram a famosa dupla hélice, a escada em caracol que carrega todo o nosso código genético, o manual de instruções da vida. Essa descoberta foi o ponto de partida para uma nova era. Entender a estrutura do DNA permitiu que os cientistas começassem a decifrar o código genético. Eles aprenderam a ler as instruções contidas nos genes. Um gene é um trecho específico do DNA que contém a receita para produzir uma proteína. E as proteínas são as verdadeiras operárias da célula, responsáveis por praticamente tudo, desde a cor dos nossos olhos até a digestão dos alimentos. Com esse conhecimento, a biotecnologia ganhou um poder inimaginável. Não se tratava mais apenas de usar um micro-organismo inteiro, mas de entender e manipular suas instruções mais básicas, seu software genético. Foi o início da engenharia genética. O passo seguinte e decisivo ocorreu na década de 1970, com o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante. Cientistas como Herbert Boyer e Stanley Cohen descobriram como cortar um pedaço de DNA de um organismo e colar em outro. Eles usaram enzimas especiais, chamadas enzimas de restrição, que funcionam como tesouras moleculares, cortando o DNA em pontos específicos. Depois, usaram outra enzima, a DNA ligase, para colar o gene de interesse no DNA de outro ser vivo, geralmente uma bactéria. Essa bactéria, ao se multiplicar, passava a produzir a proteína codificada pelo gene inserido. Era como transformar uma bactéria em uma pequena fábrica biológica. Essa técnica inaugurou a biotecnologia moderna. Pela primeira vez, era possível transferir genes entre espécies que jamais cruzariam na natureza. O primeiro grande sucesso comercial dessa tecnologia foi a produção de insulina humana por bactérias, em 1982. Antes disso, a insulina usada por diabéticos era extraída de pâncreas de porcos e bois. Um processo caro e que podia causar reações alérgicas. Com a tecnologia do DNA recombinante, foi possível produzir insulina humana idêntica à nossa, em grandes quantidades e a um custo menor. Esse foi um marco que demonstrou o imenso potencial da nova biotecnologia para a saúde humana e abriu um leque infinito de possibilidades para a ciência. Para entender bem a matéria para a prova, é crucial saber diferenciar a biotecnologia antiga, ou clássica, da biotecnologia moderna.
A principal diferença não está no objetivo, que sempre foi usar a biologia a nosso favor, mas sim nas ferramentas e no nível de intervenção que aplicamos. A biotecnologia antiga trabalhava com o organismo inteiro ou com processos naturais que não eram totalmente compreendidos. Pense nos egípcios fazendo pão. Eles usavam a levedura, mas não sabiam o que ela era. Eles selecionavam as melhores sementes, mas não sabiam o que era um gene. A intervenção era indireta, baseada na seleção de características visíveis e no controle de condições ambientais como temperatura e umidade. A biotecnologia antiga, portanto, era limitada ao que a natureza oferecia. Os processos dependiam de cruzamentos entre espécies compatíveis e da seleção de variações que surgiam naturalmente. Era um processo lento, que levava muitas gerações para produzir uma nova variedade de planta ou uma raça de animal com as características desejadas. A produção de vinho, queijo e iogurte dependia das cepas de micro-organismos presentes no ambiente ou passadas de uma produção para outra. A palavra-chave aqui é seleção. Os antigos biotecnólogos eram mestres em selecionar os melhores indivíduos ou as melhores condições, mas não conseguiam criar novas características do zero. Eles trabalhavam com o hardware biológico que já existia. A biotecnologia moderna, por outro lado, nasceu da nossa capacidade de entender e manipular a vida em seu nível mais fundamental, o molecular. Com as ferramentas da engenharia genética, como a tecnologia do DNA recombinante, os cientistas passaram a poder intervir diretamente no software da vida, o código genético. A palavra-chave aqui é criação ou modificação direta. Não precisamos mais esperar que uma mutação favorável apareça por acaso. Podemos identificar um gene de interesse em qualquer ser vivo, uma bactéria, uma planta, um animal, um ser humano, e inseri-lo em outro organismo, criando uma combinação que não existiria na natureza. Essa capacidade de recortar e colar genes é a grande revolução. Ela permite criar bactérias que produzem medicamentos humanos, como a insulina. Permite desenvolver plantas transgênicas que são resistentes a pragas ou mais nutritivas. Permite realizar a clonagem, criando uma cópia genética de um organismo. A biotecnologia moderna é precisa, rápida e ultrapassa as barreiras entre as espécies. Enquanto a biotecnologia antiga selecionava o melhor do que já existia, a moderna projeta e constrói novas funcionalidades biológicas. Essa é a diferença fundamental que você precisa lembrar. A antiga seleciona, a moderna edita o código genético. Duas das técnicas mais famosas e por vezes controversas da biotecnologia moderna são a clonagem e a transgenia. É importante entender o que cada uma significa. Clonagem é o processo de criar uma cópia geneticamente idêntica de um organismo. Pense em gêmeos idênticos. Eles são clones naturais, um do outro. A clonagem em laboratório busca recriar esse processo de forma artificial. A técnica mais conhecida é a transferência nuclear de células somáticas. Nesse método, os cientistas pegam um óvulo e retiram seu núcleo, que contém o material genético. Em seguida, pegam uma célula somática, que é qualquer célula do corpo que não seja um óvulo ou espermatozoide, do animal que se deseja clonar e inserem o núcleo dessa célula no óvulo vazio. O caso mais emblemático de clonagem foi o da ovelha Dolly, nascida em 1996, na Escócia. Ela foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula adulta. Os cientistas pegaram uma célula da glândula mamária de uma ovelha e transferiram seu núcleo para um óvulo sem núcleo de outra ovelha. Esse novo embrião foi implantado em uma terceira ovelha, que serviu como mãe de aluguel. O resultado foi Dolly, uma cópia genética exata da ovelha que doou a célula da glândula mamária. A clonagem tem aplicações importantes, como a reprodução de animais com características de grande valor,
como um cavalo campeão ou uma vaca que produz muito leite, ou a criação de animais para pesquisa médica e para a preservação de espécies em extinção. Já a transgenia é um processo diferente. Um organismo transgênico, também conhecido como organismo geneticamente modificado, ou OGM, é aquele que recebeu um ou mais genes de outra espécie. Enquanto a clonagem cria uma cópia idêntica, a transgênia cria um ser vivo com uma nova característica. O processo utiliza a tecnologia do DNA recombinante. Um gene de interesse é identificado, isolado e inserido no genoma do organismo que se quer modificar. Por exemplo, cientistas identificaram um gene em uma bactéria, chamada Bacillus thuringiensis, que produz uma proteína tóxica para certas lagartas. Eles inseriram esse gene em plantas como o milho e a soja. O resultado foi uma planta transgênica que produz sua própria toxina inseticida, tornando-se resistente ao ataque dessas pragas. A transgênia tem aplicações vastas. Na agricultura, além da resistência a pragas, busca-se criar plantas tolerantes a herbicidas, resistentes à seca ou com maior valor nutricional, como o arroz dourado, que foi modificado para produzir beta-caróteno, um precursor da vitamina A. Na saúde, a transgenia é usada para criar animais que produzem proteínas para medicamentos em seu leite, ou para desenvolver modelos animais para o estudo de doenças humanas. A principal diferença a ser lembrada é: clonagem é cópia. Resulta em um organismo geneticamente idêntico. Transgenia é edição. Resulta em um organismo com uma ou mais características novas, provenientes de outra espécie. Ambos são exemplos poderosos da capacidade da biotecnologia moderna de manipular a vida. Para organizar o conhecimento para a prova, é útil dividir as aplicações da biotecnologia em 4 grandes áreas, que são frequentemente identificadas por cores. A primeira é a biotecnologia vermelha, focada na saúde humana e animal. Esta é talvez a área mais conhecida. Ela engloba tudo o que se refere a medicamentos, diagnósticos e terapias, a produção de antibióticos, como a penicilina, e de vacinas, desde as tradicionais até as mais modernas de mRNA, são exemplos clássicos. A produção de insulina humana por bactérias geneticamente modificadas, que já mencionamos, revolucionou o tratamento do diabetes. Além disso, a biotecnologia vermelha é responsável pelo desenvolvimento de kits de diagnóstico rápido, como os testes de gravidez ou de Covid-19, e por terapias genéticas que buscam corrigir defeitos em nossos genes. A segunda área é a biotecnologia verde, aplicada à agricultura e à alimentação. O objetivo aqui é melhorar as plantas cultivadas e os processos agrícolas. Os exemplos mais famosos são as plantas transgênicas, como a soja e o milho resistentes a herbicidas e insetos, que permitem aumentar a produtividade e reduzir o uso de agrotóxicos. A biotecnologia verde também trabalha no desenvolvimento de biofertilizantes, que usam micro-organismos para ajudar as plantas a absorver nutrientes do solo, e de biopesticidas, que usam agentes biológicos para controlar pragas de forma mais sustentável. A criação de alimentos mais nutritivos, como o arroz dourado, e a melhoria de processos de fermentação de alimentos também fazem parte desta área. A terceira área é a biotecnologia branca, ou industrial. Ela utiliza micro-organismos e enzimas para produzir substâncias químicas, materiais e energia de forma mais limpa e eficiente do que os processos químicos tradicionais. Um exemplo é a produção de biocombustíveis, como o etanol a partir da cana-de-açúcar no Brasil, onde leveduras fermentam o açúcar para produzir álcool. Outro exemplo importante é o uso de enzimas em detergentes de lavar roupa, que ajudam a quebrar manchas de gordura e proteína em baixas temperaturas, economizando energia.
A biotecnologia branca também está por trás da produção de bioplásticos, que são biodegradáveis, e de muitos produtos químicos usados na indústria têxtil, de papel e celulose. Finalmente, temos a biotecnologia azul, que se refere às aplicações ligadas a ambientes aquáticos e marinhos. Os oceanos e rios abrigam uma biodiversidade imensa e muitas vezes desconhecida, com organismos que vivem em condições extremas de pressão e temperatura. Esses seres vivos são uma fonte rica de novas moléculas com potencial farmacêutico, cosmético ou industrial. A biotecnologia azul também se ocupa da aquicultura, melhorando a criação de peixes e frutos do mar. E tem um papel crucial na área ambiental, desenvolvendo técnicas de biorremediação para limpar derramamentos de petróleo no mar, utilizando bactérias que conseguem degradar o óleo, ou para tratar águas contaminadas. Quando falamos em usar a biotecnologia na indústria, na saúde ou em qualquer outra área, estamos falando de realizar um bioprocesso. Um bioprocesso é, de forma simples, uma sequência de etapas organizadas para usar agentes biológicos, como células ou enzimas, para transformar uma matéria-prima em um produto final. Pense na produção de iogurte em uma fábrica. Não basta misturar leite e bactérias de qualquer jeito. É preciso um processo controlado para garantir a qualidade, a segurança e a eficiência. Para facilitar o entendimento, podemos dividir um bioprocesso industrial típico em 3 fases principais: o upstream, a fermentação ou biorreação, e o downstream. É um nome complicado para uma ideia lógica. A primeira fase é o upstream processing, ou processamento de preparação. Nesta etapa, preparamos tudo o que é necessário para que a reação biológica aconteça da melhor forma possível. Isso inclui a preparação do meio de cultura, que é o alimento dos micro-organismos. Esse meio precisa ter todos os nutrientes certos, fontes de carbono, como açúcares, nitrogênio, vitaminas e sais minerais. Também faz parte do upstream a esterilização de todo o equipamento, como o bioreator, que é o grande tanque onde tudo acontece, para evitar a contaminação por micro-organismos indesejados, que poderiam competir com os nossos ou estragar o produto. Finalmente, preparamos o inóculo, que é a cultura inicial dos micro-organismos que serão colocados para trabalhar. A segunda e central fase é a fermentação ou biorreação. É aqui que a mágica acontece. Os micro-organismos, já preparados e em um ambiente ideal dentro do bioreator, começam a crescer, se multiplicar e a transformar a matéria-prima no produto que queremos. Durante todo esse processo, é fundamental controlar rigorosamente as condições dentro do bioreator. Parâmetros como temperatura, pH, oxigenação e agitação precisam ser mantidos em níveis ótimos para garantir a máxima produtividade. Se estamos produzindo penicilina, por exemplo, esta é a fase em que o fungo Penicillium consome os nutrientes do meio e secreta o antibiótico. Essa etapa pode durar de algumas horas a vários dias, dependendo do processo. A terceira e última fase é o downstream processing, ou processamento de purificação. A reação acabou, e agora temos uma sopa dentro do bioreator que contém o nosso produto de interesse, mas também restos de células, nutrientes não consumidos e outros subprodutos. O objetivo do downstream é separar e purificar o produto desejado até que ele atinja o grau de pureza necessário. Essa fase pode ser muito complexa e cara, muitas vezes custando mais da metade do custo total do processo. Ela envolve técnicas como filtração, centrifugação e cromatografia para isolar a molécula de interesse. No final do downstream, temos o produto final pronto para ser embalado e comercializado, seja ele um antibiótico, uma enzima ou a insulina. Depois de toda essa informação, a melhor maneira de fixar o conteúdo para a prova é praticar. Responder a perguntas.
força nosso cérebro a buscar a informação e a organizá-la de forma lógica. Vamos a algumas perguntas-chave que resumem os pontos mais importantes que discutimos. Tente respondê-las primeiro, sem olhar o texto. Isso vai mostrar quais conceitos você já domina e quais precisam de uma revisão. Se tiver dúvida, volte na seção correspondente e releia com atenção. A repetição e a autoavaliação são as melhores ferramentas para garantir uma boa nota e, mais importante, para realmente aprender o conteúdo. Aqui vão as perguntas para você treinar. Primeira, o que é biotecnologia e por que a produção de pão e vinho são considerados exemplos de biotecnologia antiga? Segunda, quem foram Pasteur, Oswaldo Cruz e Fleming? E qual foi a principal contribuição de cada um para o avanço da biotecnologia na área da saúde? Terceira pergunta: qual é a diferença fundamental entre a biotecnologia clássica, ou antiga, e a biotecnologia moderna? Dê um exemplo de técnica para cada uma. Quarta, explique com suas palavras o que é clonagem e o que é transgênia. Use os exemplos da ovelha Dolly e de uma planta resistente a pragas. Pense na diferença principal entre copiar e editar. Continuando o exercício. Quinta pergunta. Cite as 4 principais áreas de aplicação da biotecnologia, as cores, e dê um exemplo prático para cada uma delas. Tente lembrar de um exemplo para a saúde, que é a vermelha, um para a agricultura, que é a verde, um para a indústria, que é a branca, e um para o ambiente marinho, que é a azul. Sexta, descreva as 3 etapas de um bioprocesso industrial. O que acontece no upstream, na biorreação e no downstream. Use o exemplo da produção de um medicamento para ilustrar. Sétima e última pergunta para refletir. Por que a descoberta da estrutura do DNA e da tecnologia do DNA recombinante foram consideradas uma revolução para a biotecnologia? Para memorizar, crie associações simples. Pense em Pasteur igual a pasteurização e vacinas. Fleming igual a mofo que virou penicilina. Dolly igual a clone, cópia Xerox. Transgênico igual a gene de fora, um Frankenstein do bem. Para as cores, associe. Vermelho igual a sangue, saúde. Verde igual a plantas, agricultura. Branco igual a fábrica, indústria. Azul igual a mar, oceano. Para as etapas do bioprocesso, pense em cozinhar. Upstream é separar os ingredientes. A biorreação é cozinhar na panela. Downstream é colocar no prato e servir. Use essas dicas, responda às perguntas e você estará mais do que preparado para a sua prova de biotecnologia.